e também tomou para si da fruta. Então, qual era a tentação? Nós seremos iguais a deuses. Lembro-me que um certo pastor diz que todo pecado, se eu não me engano foi o pastor Ricardo Gondim, nos áureos tempos do pastor Ricardo Gondim, ele diz que todo pecado é um punho cerrado contra a soberania de Deus. Todas as vezes que pecamos, nós falamos para Deus: eu não quero me submeter à sua autoridade, eu vou ser o meu próprio Deus. Daí, pecamos. Interessante, inclusive, como você colocou, pastor Alessandro, que a tentação foi essa mesmo. Ou seja, até um certo momento, o primeiro casal, estava vivendo na condição de submissão, de humildade, etc. Depois são seduzidos e tentados a uma outra atitude antagônica, oposta, que é o orgulho, a ostentação de querer ser. Né? Essa é agora a tentação, né? Hoje para nós, de queremos ser. E aí, então, o que a gente chega à conclusão de que o orgulho ele precede a ruína. Já diz isso lá o Provérbios, né? Salomão, e a altivez do espírito já precede a queda. Nós temos uma onda também hoje aí nas universidades, né, nas faculdades, o ensinamento do ateísmo. Parece que os professores de filosofia, de psicologia... Acha que é bonito. Acho que é bonito. Se orgulham de dizerem que onde está Deus e não acreditam em Deus. Acho que cada um tem direito de acreditar em que quiser. Até acreditar que não existe Deus. Ser ateu é um direito seu. Exatamente. Claro que você não pode querer que a sua classe creia do mesmo jeito que você. Você tem que ater a sua matéria, ensinar o seu curso e deixar que os alunos acreditem naquilo que eles quiserem. Eu estou dizendo isso porque tenho conversado com alguns alunos e alguns professores querem colocar a goela abaixo dos alunos o ateísmo. Até ridicularizar, exatamente. Né? Dizendo que é uma muleta. Na verdade não exatamente. Só que esse salmo que o pastor Paulo leu é uma chamada à reflexão. Verdade. Olha as obras das mãos de Deus. Como tudo foi criado muito bem ordenado e organizado. Se a pessoa olhar para a natureza e não acreditar em Deus, eu não sei o que ela vai acreditar. Ninguém, absolutamente ninguém, e nem uma explosão seria capaz de organizar as coisas tão bem organizadas como são hoje na terra. Ainda um outro salmo de Davi, o Salmo 19, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Presta atenção, a própria criação manifesta a glória de Deus. Isso é profundo demais. Esse salmo é extraordinário. É um dos que eu sou apaixonado por todo o salmo, mas esse daí, esse aí toca de forma especial. Nós falamos desse texto aqui. É verdade. Mas é porque eu também sou muito apaixonado pela natureza. E tem um texto, desculpa, pastor Paulo, tem um texto em Romano que diz que por causa disso, por causa dessa natureza, Romanos 1, os homens serão indesculpáveis. É verdade. Mesmo que você não conheça Jesus como seu Salvador, não tenha uma experiência com Deus, você será indesculpáveis por causa dessa criação de Deus. A própria natureza revela. Exatamente. Você não vai poder chegar diante de Deus, mas eu não sabia que existia Deus. Rapaz, como que uma árvore cresce? Como que os rios correm para o mar e o mar nunca se enche? Como que o sol brilha? Como que a terra gira? Aqui, é uma Romanos, coisa maravilhosa. Citou Romanos, ali capítulo 1, versículo 18, a partir do versículo 18, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. É Bíblia, querido. Romanos 8, a partir do verso 18. Então, para as pessoas que dizem que fé é loucura, fé não é loucura. Fé é racionalidade
aplicada à pessoa e à obra de Deus. Isso é fé. É ter razão completa, única e exclusivamente em Deus. E eu gostaria de complementar esse texto aí, porque Sim, a pastor. Bíblia chama a essa pessoa que não consegue reconhecer com tudo que foi criado, que está revelando a presença de Deus em tudo, a palavra de Deus chama isso de insensato, de tolo. E o Salmo 14, por exemplo, diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus, corrompe-se e pratica abominações. Né? É verdade. E então a palavra de Deus mesmo coloca de forma muito clara, e o outro texto muito parecido com esse é o Salmo 53, versículo 1, que também diz as mesmas palavras. O homem que não consegue enxergar Deus por meio da revelação da própria natureza, ele é um insensato. E pior, ele dizendo-se sábio, transforma-se em louco, em né? tolo. Em tolo, É verdade. e ele acha que isso é palavra de sabedoria, negar a existência de Deus. Pastores, nós estamos aqui para terminar esse bloco. A hora que a discussão ficou boa, né? A hora que ampliamos aqui, que aquecemos os motores, o tempo já urge. Nós precisamos terminar o programa. Mas para que nós terminemos o programa, eu gostaria que nós focalizássemos em uma questão. Porque tanto o tema da mensagem, quanto a maneira como foi exposto, pastor Paulo, o senhor deixou bem claro que Deus espera de nós um coração humilde. Nós falamos aqui sobre a humildade, sobre alguns problemas, mas eu queria perguntar, por que Deus espera de nós um coração humilde? Por que Deus tem essa alegria em ter de nós um coração humilde? Antes eu quero ler dois textos do Salmo 51, onde Davi faz uma oração de confissão de pecados, o versículo 10 e o versículo 17 do Salmo 51. No versículo 10, o rei Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ainda no versículo 17, Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Por que Deus tem tanto prazer no coração humilde, pastor Vanderlei? Primeiro porque nós vamos reconhecê-lo como Deus. Amém. Né? E vamos nos reconhecer como pecadores. Quando nós temos o coração humilde, reconhecemos Deus como Deus e nos reconhecemos como pecadores. E que precisamos desesperadamente da graça de Deus. Amém. E Pastor assim, Paulo. E assim sendo, nós reconhecemos também a nossa total dependência desse Deus. Ou seja, o homem altivo é aquele que primeiro ele esgota todas as possibilidades, todos os recursos. Deus, se sobrar um espaço para ele, em última instância. Na verdade, não. Quando a pessoa é humilde, ele reconhece que com recurso ou sem recurso, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, sendo aqui ou lá, ele não interessa, ele depende totalmente de Deus, até por seu respirar. Algumas pessoas têm aquele ditado infame, né? Primeiro a obrigação, depois a devoção. É errado. Primeiro a devoção, primeiro Deus, porque todas as nossas obrigações demandam dele. Eu acredito que Deus se agrada num coração humilde, num coração compungido, num coração contrito, porque esse é um coração desarmado, é um coração que espera receber todas as coisas das mãos do próprio Deus. Eu espero que o seu coração seja assim, eu espero que o meu coração seja assim, que o nosso coração, aqui de todos os pastores do programa, seja assim. Nós vamos para mais um pequeno intervalo comercial, nós já voltamos com o programa Caminho da Vida, onde o pastor Paulo estará orando pela sua vida. Fique conosco, já voltamos.
O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá.